A segunda parte da segunda temporada de Shumatsu no Valkyrie finalmente lançou. E caramba, vocês não têm a mínima noção do quão impecável tudo isso tá e quanto que tudo evoluiu para essa batalha do Buda. Nota 10 de 10. E também nós temos muita coisa para falar nesses 5 episódios no vídeo, incluindo a animação e a dublagem, já que eu costumo assistir esse anime totalmente dublado e eu acho que a maioria de vocês deveria assistir com toda certeza. Então vamos logo, porque o final vai ser uma das melhores partes que você vai ver nesse vídeo. Começando pelo episódio 11, onde eles recolocaram aquela cena cortada da primeira parte, onde o Jack interage com a Go e percebe que todos os deuses da sorte têm a mesma cor, já dando aquela deduzida de que todos eles são a mesma pessoa. Mas isso não chega nem perto de uma das melhores partes, que já começa ali, na entrada do Buda, que foi praticamente perfeita, porque ele estava ainda maior que na primeira parte, que precisou cortar algumas coisas para poder caber ali naquela cena pós-créditos, e causando também muito mais impacto, mais frases sobre ele, mais trilhas também, que é como se estivesse dando uma aura indiana ali atrás, como nos filmes de Aladdin, da Disney e muitos outros, só que num nível ainda mais melhorado e com mais destaque para o Buda. Sem mencionar que eles também colocaram algumas palavras diferentes do Buda quando ele estava anunciando que vai trair os deuses. Mas tudo continuou perfeito ao mesmo tempo, e isso se eu arriscar falar que tá ainda melhor do que antes. Incluindo, eles também colocaram aquela frase que todos os fãs do Buda amam de coração. E apesar de algumas das reações dos personagens terem mudado nessas cenas, indo do mangá pro anime, como por exemplo, Afrodite deveria estar mais irritada que quase todos os deuses, veio um momento que eu mais queria ver por conta da tradução, que na época no mangá costumava ser meio ruim ou talvez não era perfeita, que é quando a Brunhilde e o Buda ficam conversando para falar o motivo pelo qual o Buda quer lutar pela humanidade. Sem falar que ele chama a Brunhilde de Brunhildinha, que é muito melhor que o jeito do japonês, que é Bu-chan. Do mesmo jeito que ele também fala Zeuzinho. E o motivo dele lutar pela humanidade que colocaram aqui é que não existe ninguém que mais odeie os deuses do que ele e vai proteger a humanidade. E que também a Brunhilde já sabia que isso ia acontecer, perguntando para ele há muito tempo atrás uma forma de fazer o Volund. E ao mesmo tempo, ele também faz a Brunhilde ficar tremendo na base de tanto medo. Além de que, a maioria das frases do Buda, desde aquele momento, não mudaram desde o mangá também. E conseguiram manter o sentido perfeitamente do que eu estava esperando aqui, já que esse é meu personagem favorito e eu tenho que manter as expectativas lá em cima. E o Zeus, pelo visto, já sabia da traição do Buda, porque ele já tinha escolhido os 7 deuses da sorte para lutar contra ele. E também, provavelmente, já sabia sobre o Zero Fuku, porque ele se referiu no meio da batalha como se todos eles fossem lutar juntos, e não só o Bishamonten, que era o que o Rendel estava esperando. Mas falando agora sobre algo que provavelmente preocupou algumas ou talvez muitas pessoas antes mesmo de começar a ver a segunda parte, em certas e poucas cenas, o CGI do Bishamonten acaba ficando meio esquisito, principalmente durante a sua fusão com todos os outros deuses da sorte, coisa que acabou sendo cortada ali no meio, que são todas as novas aparências que Bishamonten deveria ter quando se funde com cada um dos outros deuses. E eu devo admitir que na primeira vez que eu assisti a segunda parte antes de fazer o vídeo, eu nem tinha notado essa diferença, mas também não é algo assim tão importante. E nas outras cenas em geral de todos os 5 episódios, o CGI ficou tão polido que ao ponto de que não incomoda ninguém, ou talvez nem mesmo fique ruim, até agrega um pouquinho mais, para que a gente consiga movimento no anime, e não que seja só o PowerPoint que todo mundo reclama. Mas com a primeira aparição já do Zero Fuku, eles melhoraram as cores,
eles deixaram ele mais bonito e mais chamativo. Só teve um detalhe que acabou me deixando bem triste durante toda a segunda parte, que ele é chamado de Deus do Infortúnio, o que não combinou muito bem, já que é uma palavra que pouquíssimas pessoas falam. Além do mais, miséria combinaria muito mais. E outra coisa que desagradou mais ou menos foi a dublagem do Zero, que recebeu uma voz meio velha demais para um personagem que se parece uma criança barra adolescente. Tá me ignorando. Tá me ignorando. Mas se você ficar ouvindo várias e várias vezes, é capaz de você conseguir acostumar um pouquinho mais rápido do que eu tentei me acostumar. Porém, entretanto, todavia, eles até que tentaram compensar esse pequeno fato da dublagem, colocando lá no passado do Zero, onde a voz dele, quando tinha já a aparência de criança, ficou mais fina e mais animada, colorida e alegre. Certo, hoje eu vou fazer todo mundo feliz pra caramba! O que combinou bem mais com esse Zero Foucault, além de que eu também percebi que esses episódios estão muito mais claros e mais coloridos do que todas as outras duas batalhas que tivemos na primeira parte. Mas depois que o Zero começou a absorver todos os infortúnios dos humanos, o design dele ficou ainda melhor, como um pequeno demôniozinho esperando para explodir, e que também deixou algumas cenas um pouquinho mais assustadoras do que no mangá, como o momento que ele fica com seus olhos vazios e pretos, se perguntando por que os humanos estão daquele jeito quando ele tentou ajudá-los e fazer todos eles felizes. E obviamente, também no passado do Zero, tem o meu amado e querido Buda, que tenta ensinar ao Zero sobre a verdadeira felicidade, que ficou ainda mais bonita essa cena do que antes, que no mangá, apesar de ser bonito, eu ainda achava meio esquisito. E também, depois de tudo isso, eu percebi um pequeno detalhe na dublagem em si, que existem certas cenas onde tem algumas expressões como gritos, a pessoa cansada ou alguma coisa desse tipo, onde não envolvem as palavras, onde a dublagem acabou não sendo colocada ali. Eu não sei porquê, mas isso acabou me deixando um pouquinho com o pé atrás nessa dublagem, já que em certos momentos você consegue perceber nitidamente que o que tá falando ali ou gritando não é a voz do dublador. Mas tudo valeu a pena quando a gente vê o Zero ficar com ódio de tudo, com uma cara assustadora de um monstrinho, idêntico a um capeta praticamente, que como sempre tem uma trilha incrível e impactante nessa hora da transformação dele. E eu até esqueci de mencionar, todos os episódios, sem falta alguma, tem uma trilha perfeita para cada momento. Só algumas que são meio repetitivas, mas continuam sendo impecáveis. E de volta já para a batalha do Zero contra o Buda, se vocês notarem bem, até a animação dos ataques na luta ficaram mais fluidos e bem animados, onde você consegue perceber que não é só o braço do Zero que está se movimentando para atacar o Buda, mas sim todo o seu corpo, incluindo também alguns momentos em que eles colocam um close-up. Pode até ser em câmera lenta, mas pelo menos está se movendo, que em comparação com todas as outras duas rodadas, que precisavam de CGI toda hora, ou tinham diversas cenas paradas repetitivas demais, esse padrão acabou melhorando aqui nesses outros 5 episódios, que ficaram ainda mais elevados. E se você ver dublado ou legendado, uma coisa vai acabar sendo igual. Alguns nomes de armas ou de ataques acabaram mudando, como o Cutelo da Miséria acabou se tornando com o nome Catástrofe, que para mim chamou muito mais atenção do que Cutelo, que é praticamente um tipo de faca. Mas felizmente, o Cajado dos 6 Reinos permaneceu completamente igual, assim como todas as outras armas que o Buda usa na batalha continuou com o mesmo nome. Mas até as cenas de rosto do Buda ficaram melhores do que no mangá, incluindo a transformação do Cajado dos 6 Reinos, que ficou toda brilhante, movimentada e muito bela. E antes mesmo dele conseguir usar o seu escudo, isso é mostrado nos detalhes ainda mais
com as palavras girando em volta do cajado. E apesar de ter alguns momentos meio esquisitinhos do rosto do Buda, principalmente lá no 5º episódio, esse é o de menos em todo o anime, porque outro título do Buda também foi mantido o mesmo, como o adolescente mais forte da história da humanidade, e principalmente quando nós vemos o passado do Buda, onde eles até preveram que ele seria o rei do mundo, mas não do jeito que os pais dele esperavam, mas sim depois dele atingir a iluminação e subir à divindade. Mas uma das melhores cenas no passado do Buda é quando ele finalmente se tornou iluminado ao entender tudo que tinha acontecido depois de ter conversado com seu mano Jakata. E ele começou também a fazer tudo o que ele queria, sem se importar com o que os outros pensavam e desafiando também os próprios deuses, quando ele ainda era só um mero humano. E mesmo que certos momentos da batalha, já depois do passado, acabem sendo paradas, eles conseguiram equilibrar o suficiente para que não cause incômodo e ficar bonito visualmente. E se alguém começar a reclamar dessa segunda parte, podem me avisar que eu vou pessoalmente convencer essa pessoa de que tá perfeito. E já praticamente acabando a batalha, onde o Zero está participando, vem aquela cena onde o Buda fala que era pro Zero começar a se amar, de que ele gosta dele, e a batalha acaba sendo decidida na base do soquinho até o final, onde o Buda já consegue nocautear ele com um belo soco de direita, que na época do mangá até me fez pensar que a batalha do Ragnarok pudesse acabar sem a morte do Zero, já que tudo era dito que era até a morte, mas ali nós nunca vimos alguém desistir para testar essa teoria. Mas como nós sabemos, tudo que é bom dura muito pouco, principalmente no Shumatsu, já que a transformação do Rajun começou nessa mesma hora. E ao mesmo tempo que isso ficou menos assustador do que no mangá, a parte do Rajun aparecendo daquele ovo ficou perfeita demais, assustadora e impactante como deveria ser, revelando o rei demônio do sexto céu Rajun, que ninguém sabia sobre a sua existência, muito menos a Brunhilde. E já depois disso, a única pessoa que nós sabemos da sua aparição, ou talvez de alguma informação sobre ele, seria o Hades. Mas antes disso, nós vemos também o maravilhoso Bel aparecendo pela primeira vez no anime, que teve uma voz perfeita para ele. Apesar de não ser o dublador assim tão conhecido, é uma voz morta e deprimente do jeito que precisa ser para ele. É que o perfeito aconteceu de estar ali, bem na minha frente. Até me deixou curiosa de como deve ser essa voz deprimida na hora da batalha, onde ele vai precisar gritar ataques e também sofrer no meio deles. E também as cenas que o Bel aparece com aqueles olhos roxo com laranja, eu achei perfeito, nada menos que perfeito. Eu quero muito que chegue logo a terceira temporada para que a gente veja a 8ª rodada do Ragnarok. E em seguida, nós vemos a voz do Rajun, que teve uma escolha maravilhosa. Não foi o que a gente preveu, na verdade, nenhum dos dubladores foi o que a gente preveu, exceto da Hiloki, mas ficou uma voz grave e poderosa, ao mesmo tempo sendo boa de ouvir no meio dos seus golpes. Algo maravilhoso, melhor até do que uma voz pesada demais, como se fosse alguém idoso. Eu quero fazer uso desse imenso poder que eu tenho em minhas mãos. E como se esse 14º episódio só tem maravilha atrás de maravilha, Hades também faz sua gloriosa aparição, que deixou ele ainda mais bonito e muito mais bem feito. Eu até me arrependo de não gostar dele desde o início. Sem mencionar que ele teve uma das dublagens mais perfeitas que eu já vi em todo esse anime, com uma voz grave e madura, mas não tão pesada quanto alguns esperavam do próprio Guilherme Briggs. Aquele lá, ele é o Berserker sobre o qual as lendas em Helheim falam, desde os tempos antigos.
nada menos do que perfeição. E uma coisa engraçada que eu acho que vocês vão gostar de saber é que eu demorei muito para lembrar quem era o dublador dessa voz, até que finalmente chegou na minha cabeça que era o Doutor Estranho, a própria voz do Hades. E apesar da batalha contra o Rajun e o Buda ser mais ou menos a melhor de toda a sexta rodada, acabou também sendo ao mesmo tempo uma das partes mais paradas em todo o combate, já que os ataques do Rajun são muito mais rápidos e velozes do que a do Buda, e também acaba tendo que se defender toda hora. Mas a melhor parte, com certeza, foi a enorme broca que ele usa para arrancar ou cortar o olho do Buda, onde eles conseguiram deixar um impacto ainda maior na cena, junto com o movimento e principalmente as expressões que o Rajun faz junto da trilha, ainda mais quando ele vê tudo que ele é capaz de fazer com seu grande poder, tornando esse momento ainda mais incrível do que já era no mangá. Até que, infelizmente, eu percebi um pequeno detalhe, que Jesus foi cortado de toda a plateia que estava lá, junto dos outros dois sábios, Confúcio e Sócrates. Provavelmente porque Shumatsu ficou com medo dos cristãos irem lá falar da aparência de Jesus, ou que não pode colocar isso, etc, etc. Eu admito que quem ficasse reclamando disso é meio burro, já que isso aqui é só um anime. Mas ainda assim, ficaram com medo e ao invés de cortar só o Jesus, cortaram logo foi todos os sábios. Mas depois disso, o Hades, com sua belíssima presença, começou a explicar sobre o Rajun e que somente uma pessoa que ele conhece poderia ser capaz de criar aquele monstro, o Bel. E ele já deve ter deduzido isso, porque agora, depois da oitava rodada, sabemos que o Hades e o Bel se conhecem até que bem demais. E logo após uma boa parte da batalha que nós vimos, a gente chegou no momento em que o Buda ficou com ódio de tudo que ele ouviu do Rajun, mandando ele calar a boca e que também vai matar ele com tanto ódio que estava, mostrando a transformação mais linda de todas que já apareceu no Cajado dos Seis Reinos. E o nome já era Fantasma Faminto, Cânon de Mil Braços, foice dos Salakaias, que não mudou, mas ficou ainda mais bonito. A segunda melhor arma que eu já vi o Buda usar em toda a batalha, onde até mesmo as cores dos ataques ficaram bonitos num tom de roxo e muito bem detalhados. Mas além de tudo isso, também teve aquela cena perfeita do Buda repetindo a sua frase, mesmo ferido na barriga, de que ele vai salvar os humanos quando os deuses não querem fazer isso. Eu vou matar qualquer deus que fique no caminho! E depois de todos esses momentos, finalmente chegamos no último episódio da batalha de Buda vs Zero vs Rajun, o número 15, que na minha opinião é ao mesmo tempo o episódio mais bonito de todos, com as cenas mais impactantes, mas também tem alguns momentos meio esquisitos, incluindo mostrando como que o Rajun morreu no Helheim porque ele mesmo não consegue aguentar o seu próprio poder dentro do seu próprio corpo, sendo até chamado de fraco na cara dura pelo Buda e de que é ainda mais fraco do que o próprio Zerinho. E enquanto a batalha ainda continua, o Rajun, por medo, faz uma espada de seu próprio corpo para poder negar que ele estava sentindo tudo isso. E o ataque que o Rajun faz com essa sua nova espada é chamado agora de Brilho Vívido, que é bem diferente do que estava na tradução de antes, a Chama da Glória, mas ainda mais bonito na minha opinião, já que Chama da Glória para alguém que é considerado um demônio é muito estranho. Conseguindo então mandar o Buda nocauteado para o outro lado da arena, que é onde ele encontra o Zero Fuku mais uma vez, rindo do mesmo jeito que ele fez na morte do seu mano Jakata, quando ele atingiu a iluminação, mostrando finalmente o lindo e glorioso Buda de cabelo solto para fazer a Volunde com o Zero,
onde fez uma cena incrível, verde, muito colorida, que emociona qualquer um, dizendo que aquela era a arma divina suprema, com a forma suprema de iluminação. E quem quiser conferir depois, é só ir lá no 15º episódio, porque esse é um fato que a gente vive falando aqui no Eterno e algumas pessoas acabam falando que é mentira. E a lâmina era chamada de Mahaparinirvana Zero, que tem a alma de todos os 7 deuses da sorte, devolvendo então todo o castigo divino de volta para o Rajum. Ainda não tá óbvio? Castigo divino! Com cenas absolutamente divinas de batalha, porque quando você vê essas cenas aqui, você pode perceber que nem parece que estão paradas de tão bem feito, porque todo o corpo do personagem se move junto dos ataques, e ouvindo todos os humanos gritando o nome do Buda com felicidade e alegria para que ele vença a rodada, dando finalmente a chance para o Buda conseguir tomar um pouco mais da liderança, atingindo Rajum várias e várias vezes, até que ele voltou a conseguir ver o futuro quando o monstro começou a tremer de medo. E já indo quase para o final de toda essa batalha, teve aquela cena onde o Rajum corta o Buda no meio e que nos spoilers eu admito que eu quase chorei achando que ele tinha morrido de verdade. Mas na verdade, ele só estava dando seu golpe final com o Zero Fuku, enquanto o Rajum era enganado por uma ilusão dele, conseguindo então, junto de seu amigo, cortar aquele monstro de uma só vez e causar a sua morte para desaparecer no último segundo, como todas as pessoas que morrem no Ragnarok devem fazer. Até que vem a cena mais bonitinha de todas, onde a gente vê o Zero correndo no céu, calminho e sorrindo, vendo o Buda lá embaixo, com um sorriso tão fofinho para dar a despedida ao Deus e se juntando aos deuses da sorte. E vendo isso animado, me fez arrepiar pra caramba até o final da declaração do vencedor da 6ª rodada, o Buda ou Siddhartha Gautama, em um dos momentos mais emocionantes de todo o mangá, onde até falaram que não era agora só o Buda que amava o Zero. E eu devo admitir que essa temporada no anime tá impecável e teve uma das finalizações mais maravilhosas, com o Buda outra vez sendo o personagem mais gato de Shumatsu, com seu cabelo preso, mas ao mesmo tempo todo bagunçado. Mas o verdadeiro fim, que eu até falei no começo do vídeo que a melhor parte vem logo depois da opening que toca no final do episódio, que já mostra, como sempre, o Buda fazendo um pouquinho de gado pra cima da brusinha, do jeito mais fofo possível, antes da gente ver o Beo apagando e queimando todas as provas de que ele criou o Rajum para que nenhum dos deuses venha pra cima dele. Até mesmo Odin aparece atrás dele, falando para ele não atrapalhar com o seu antigo desejo, que é a sua batalha no Ragnarok, causando aquela aura poderosa dele. E que essa cena no fandom acabou causando muitos problemas e também muitas teorias. E já quase no final, com diversas cenas cortadas, e nem a pouca mesmo não, são diversas. O Hades já quebra o seu tapa-olho e se oferece para lutar na 7ª rodada do Ragnarok, com esse momento perfeito demais, com o dublador mais perfeito para ele. E infelizmente, o Nostradamus também foi cortado da temporada e não apareceu ainda, mas ele foi um sacrifício digno para que a gente pudesse ver o humano mais bonito de todos, Qin Shi Huang, fazendo a sua primeiríssima aparição, onde ele quebra todas as paredes que estão no seu caminho com sua enorme beleza e glória, falando aquela frase que todos nós já acompanhamos, com seu icônico Hau, com a mesma voz que combinou muito bem, ou até mesmo mais do que a do Hades, sendo Gohan, Trafalgar Law ou Shikamaru. Não sei qual deles vocês conhecem, então me adiantei e mencionei logo todos eles. Onde quer que pisemos, haverá uma estrada à nossa frente. Hau!
E vendo agora tudo dublado, tudo bem animado, quero saber quais são suas expectativas para a terceira temporada, que deve lançar daqui uns bons anos, já que eles obrigatoriamente vão ter que esperar a batalha do Leônidas versus Apolo finalizar para poder produzir a terceira temporada com mais 3 batalhas. Ou eles fazem o mesmo sentido do Buda e fazem só 2 e esperam um tempo a mais para fazer a do Leônidas. Mas de uma maneira ou outra valeu a pena esperar pela segunda temporada e com certeza vai valer a pena esperar pela terceira para que o fandom de Shumatsu cresça ainda mais junto com a gente. E por último, um momento especial para os membros do nosso canal. O historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Yamado, Cherland Zero, Vianney Zutirra, Felipe Silva, Otávio Araújo e Canibal Vegano Trupe.